conosco. Nós vamos começar a gravar a partir de agora e eu passo a palavra para você. Obrigado, Gra. Boa tarde. Meu nome é Alexandre Castagini, eu trabalho na empresa Hilg Consultoria. A gente brincou um pouco agora se era Hilg ou Ruga, né? É um nome dinamarquês, então o conceito do nome ali seria mais para Ruga, né? Uma tradução do dinamarquês. Tá? A gente trabalha com a parte de consultoria de eficiência energética e creio que seja uma certa novidade ainda para o mercado, né? E a gente gostaria de falar um pouquinho sobre, então, projetos de arquitetura bioclimática e eficiência energética. É um assunto bastante extenso e no final a gente vai abrir para algumas perguntas, né? E a gente já deixou desde já programado uma segunda conversa com vocês, falando um pouco mais a profundo de como fazer, né? Então hoje a nossa principal ideia aqui era apresentar para vocês o conceito e algumas ferramentas que a gente pode estar empregando aqui. Bom, o nosso trabalho, né, vai atuar desde a parte da concepção dos projetos, em parceria com os arquitetos e designers, na questão de como a gente poderia fazer para ajudar a maximizar os resultados ali, principalmente na questão de conforto, economia, eficiência energética e gerando dessa forma uma sustentabilidade, né? A simulação computacional, a gente pode fazer ela em vários aspectos, né? Hoje é muito comum verificar a simulação computacional de análise solar, as cartas solares e como vai se comportar. Nós também podemos fazer uma para conforto térmico, analisando microclima e eficiência energética, né? O desempenho lumínico, os sistemas de climatização. Então, quando nós tivermos uma integração, uma interação ali entre a posição do edifício com a sua insolação e a região em que ele está exposto, né, a gente vai gerar uma carga térmica necessária para se manter a climatização. Tá? A gestão, então, das estratégias definidas, que a gente vai poder propiciar isso, né, para o empreendedor, para a incorporadora, para o construtor. Então, aonde seria mais vantajoso trabalhar com algum tipo de material, né? Hoje se fala muito em vidros de baixa emissividade, ou também chamados de vidro de alta performance. E eu costumo conversar, mas alta performance em relação ao quê, né? Ele pode ser um vidro muito favorável para uma edificação comercial, mas para uma edificação residencial ele não pode ser tão interessante, tá? Então, é muito interessante, é muito propício a gente fazer as análises, né, a simulação desse tipo de vidro, de uma parede diferente, de formas de construir também, para poder verificar que forma de construir, com quais materiais, que geometria seria mais eficiente do ponto de vista térmico-energético, que vai gerar um maior conforto para o usuário e, por consequência, consumo menor. A ideia nossa, então, é falar principalmente aqui para o nosso público de Curitiba, né? A gente vê Curitiba é a capital mais fria do Brasil, é uma cidade com uma amplitude térmica muito grande, né? E muitas vezes a gente vê, principalmente agora na época do inverno, um uso muito grande de sistemas de aquecimento, mas muitas vezes não se vê, até por desconhecimento ou, né, outros fatores, a utilização de sistemas de isolamento. Tá? A falta de isolamento numa edificação vai gerar a perda do calor do ambiente para o externo, né? Gastos muito excessivos em energia para se manter esses ambientes em temperaturas minimamente confortáveis. Muitas vezes nós vemos várias edificações em Curitiba no inverno com temperaturas internas da edificação, 13 graus, 15 graus. Isso é desagradável em qualquer situação, né? Muitas vezes a gente tem que estar com muita roupa dentro de casa, até a gente falar mais roupa dentro de casa do que fora de casa. Isso daí também vai ser muito dito por conta da inércia térmica das edificações, né? Então, uma edificação bem isolada, ela pode gerar um ganho térmico maior do que 50%.
né, isso com certeza, mas a gente fala de uma redução média aí de 50% do consumo de energia, não estaria sendo leviano. Tá? Infelizmente, hoje, o nível de isolamento das nossas edificações, né, não são dos melhores, então, com pouco implemento, você consegue resultados bastante interessantes. Tá? Para a gente ter uma ideia, esse gráfico de conforto foi pego do Laboratório de Eficiência Energética da Federal de Santa Catarina. Tá? A gente pode verificar condições bem interessantes, né? O desconforto por frio ao longo do ano chega a 77% do tempo. Então, nós passamos 77% do tempo de utilização ou da temperatura externa em uma temperatura que é desconfortável para o ser humano. Apenas 15% em conforto e 8% em desconforto por calor. E muitas vezes a gente acaba falando de focar em sistemas de ar-condicionado, pensando na refrigeração, mas o nosso principal período de desconforto é por frio. Né? E existem outras técnicas e formas de se fazer aquecimento de formas mais eficientes que o ar-condicionado. Mas se não tiver um enfoque no isolamento térmico, todo esse calor que vai ser gerado por um piso radiante, por uns sistemas de radiadores, vai se perder. Né? Então, a gente não vai ter como esquentar a cidade. É muito mais fácil isolar essa edificação. Aqui a gente tem um gráfico até bem interessante, também mostrando, né, a zona de conforto, tá, que é do ser humano, e a temperatura média mensal. Então, quase sempre Curitiba está abaixo aí, né, da temperatura média mensal em relação à zona de conforto. Conversando até com alguns colegas e alguns conhecidos da área médica em especial, e me comentaram que a gente fala que a sensação de bem-estar e de conforto, ela é também do psicológico, né? O que acontece muitas vezes é que o povo que mora, vive no sul, né, o curitibano, o gaúcho, ele vai ter uma predisposição a aceitar mais facilmente o frio do que o calor. Né? É uma questão mesmo até de fisiologia. Quando vem uma pessoa do Nordeste para cá, né, uma pessoa de uma outra região, acaba sentindo muito mais frio do que nós. Né? E o inverso também acontece. Então, a gente acaba focando um pouco mais naqueles 8%, porque a gente acha que é normal, né? A gente aceita uma situação que não seria necessário, né? De desconforto. Então, é uma coisa bastante importante a gente pensar em como melhorar os níveis de conforto, né, residencial, comercial e, de preferência, gastando menos. Né? A gente vai ver, né, novamente, né, Curitiba que tem uma tendência nos últimos anos de se usar o piso aquecido e climatização por ar-condicionado, sem essa preocupação tão grande com o isolamento térmico. Tá? Interessante ver que 35%, em média, das trocas térmicas de uma edificação se dão por paredes. Tá? Apesar que essa informação é de uma edificação padrão, principalmente mais europeia. Né? A nossa troca térmica hoje tem crescido muito na área de janelas e esquadrias, porque a arquitetura nossa, moderna, contemporânea, tem utilizado áreas envidraçadas bastante expressivas nas fachadas. Né? E o vidro é um item bastante caro. Né? Então, a gente tem vidro, que é um grande condutor de calor, de um item caro para a gente fazer todas as áreas envidraçadas com vidro duplo, por exemplo, sendo utilizado cada vez mais. Né? Então, se faz muito importante pensar em algumas estratégias que a gente pode estar desenvolvendo em conjunto com a arquitetura, né? Analisando relação de vidro-parede, analisando outras formas que nós poderíamos, então, assim, é indispensável que tenha um vidro, uma pele de vidro, por exemplo, uma fachada, né, externa. Então, nessa situação, a gente poderia estar compensando isso com uma inércia térmica maior interna. Tá? Existem inúmeras alternativas que poderiam ser trabalhadas, ainda, né, respeitando sempre a decisão do arquiteto em relação à fachada da edificação, mas transformando essa edificação um pouco mais eficiente.
né, do ponto de vista térmico. Tá? O bom isolamento, né, com essas estratégias passivas que eu comentei, eles podem realmente reduzir em mais de 50% os custos com energia de uma residência. O conceito de estratégia passiva, ela vai se assemelhar muito com a garrafa térmica, né? Então, foi desenvolvida na Alemanha, isso mais ou menos na década de 60, já se começava a falar bastante de casas passivas, tá? E tem sido implementado não só em regiões frias, tá? Mas em regiões quentes, como o sul da Espanha. Tá? É interessante a gente pensar e refletir bastante sobre isso. Várias regiões europeias, em especial, até mesmo nos Estados Unidos, mas pegando ali pela Europa, nós temos países que consomem menos energia para climatizar do que Curitiba, do que uma região do sul do Brasil, e tem um clima muito mais rigoroso. Tá? A Dinamarca, onde o meu sócio reside, ele comentou comigo, ele falou, Alexandre, aqui na Dinamarca a gente vai ter um inverno, né, não é assim absurdamente rigoroso, com temperaturas abaixo de zero constante, mas vai estar muito próximo de zero durante 3 ou 4 meses. Né? E eles gastam 20% do que nós gastamos aqui no nosso inverno para climatizar uma residência. Então você vê uma demanda térmica, uma demanda de climatização muito maior, né, gerando menos consumo. Tá? Isso porque eles lá empregam muito esse conceito, né, das edificações passivas. Aqui a gente vê uma foto térmica, fica bem fácil de entender, né, que a garrafa térmica ela vai transmitir muito menos calor do que a cafeteira, por conta de você ter um isolamento maior de uma contra a outra. Óbvio que a gente poderia fazer a mesma coisa com uma edificação residencial, tá? Através de janelas com melhor isolamento de infiltração de ar, portas e janelas, né, com menor infiltração, paredes mais eficientes e janelas mais eficientes. Muitas vezes são coisas muito simples que a gente vai fazer e vão gerar uma redução bastante sensível nesse consumo e na sensação térmica que a gente tem do ambiente. Tá? A gente fala bastante de parede porque elas ocupam uma área bastante grande da envoltória e elas têm um valor em relação à obra em si, né, bem pouco representativo. A gente tem aqui uma estimativa, né, para uma edificação brasileira que o custo de uma parede representa em torno de 3% do valor da obra. Então, se a gente dobrasse o custo com a parede, ainda assim seria um item muito pouco pesado no total da obra e ela consegue gerar uma eficiência muito grande, muitas vezes compensando uma área envidraçada maior através da inércia térmica que a gente pode gerar nessa parede. E dessa forma também, através do estudo, é possível orientar o arquiteto e a incorporadora a trabalhar com edificações que sejam mais eficientes e mais sustentáveis. Né? A gente tem hoje também uma tendência, né? A gente fala muito de casas passivas. O que é esse conceito da casa passiva? Tá? Quando você tem uma edificação que demanda uma quantidade muito grande de equipamentos, né? Então, é ar-condicionado para esfriar, é piso aquecido para esquentar, é sistema de renovação de ar, N fatores, né? Que você vai agregando vários equipamentos. Hoje a gente já chega ao ponto de sensores fotoelétricos nas janelas que vão estar fazendo a automação das cortinas e persianas para baixarem ou levantarem conforme o clima externo. Né? Então, é uma infinidade de equipamentos que foi desenvolvido, né? A gente fala aqui dos equipamentos do século XX, para gerar esse conforto. Né? Mas, muitas vezes, eles demandam uma manutenção também muito alta. Né? A pessoa, às vezes, até é comum ver esquecer um piso aquecido ligado e depois, no outro mês, uma conta estratosférica. Né? Então, a ideia da casa passiva vem na contramão desse sistema, diminuindo o máximo possível os equipamentos de climatização
fazendo com que realmente a absorção da cultura do clima, né, do conceito passive house, né, da casa passiva, que já se existia isso em culturas de arquitetura autóctona, a gente consiga resgatar, né, pensando que, então vamos trabalhar com o sol a nosso favor. No inverno é muito importante que o sol entre na edificação, então, analisando aquela fachada em relação à inclinação solar do inverno, ela vai permitir a incidência lumínica. No verão, uma proteção, um brise ou um avanço de laje vai fazer com que tenha ali um aparato que não permita o sol entrar, né? Da mesma forma, a gente pode pensar em vários outros sistemas de, né, estratégias passivas para fazer uma edificação ter esse nível de conforto, né, com o menor consumo possível. Eu diria que é factível, é realmente muito possível a gente ter uma edificação em Curitiba na qual nós não tivéssemos ar-condicionado como um sistema de refrigeração, tá? Claro que para isso envolveria realmente uma série de alternativas e soluções na questão da arquitetura para que a gente pudesse propiciar, né, durante os períodos de calor, que através da ventilação cruzada, da ventilação natural da edificação e de um sistema de alta inércia, nós pudéssemos, assim, ter verões bastante amenos em temperatura interna, propiciando que a gente pudesse ter uma economia maior, né, e despender melhor a energia para as questões de inverno, né? Então, assim, Curitiba ela nos permite até, pelos nossos picos de temperatura máxima, que a gente realmente tivesse uma edificação que não demandasse ar-condicionado, tá? Mas para isso teria que ser feito realmente um estudo bastante profundo, dessa arquitetura passiva, para que nós pudéssemos, então, implementar isso junto com o arquiteto, né, como uma solução. Nós temos alguns edifícios que a gente tem como referência, né, alguns cases bastante interessantes. Um deles foi o edifício Ambatel, tá? A Acer está iniciando a construção ali pela construtora Plaenge, tá? Nós fomos contratados para avaliar essa fachada norte deles, que eles estavam pensando em utilizar vidros reflexivos. Eu comentei, né, no início que um vidro reflexivo muitas vezes comercial é interessante, mas residencial não. E nós justificamos para eles, falamos, olha, é uma demanda da arquitetura, então tem que ser de uma cor azul esse vidro. Mas eles tinham lá várias opções, né, o azul claro, o azul escuro, o azul mais reflexivo. E a consultoria, através da nossa simulação, nós conseguimos perceber e comprovar para o cliente que o vidro reflexivo, que tem como função retirar o calor, né, ele vai retirar o calor o ano inteiro, né, no verão e no inverno, quando não é tão interessante. Ele poderia ser o menos reflexivo nesse caso, tá? E também nós conseguimos aqui, principalmente para essa região aqui, onde nós temos uma pele de vidro bastante grande, nós justificamos para o cliente que financeiramente não seria interessante colocar o vidro duplo nesse edifício, tá? Porque a redução que ele geraria do ponto de vista, do ponto de vista financeiro, de consumo menor de climatização, ela não ia impactar numa redução, né, do custo da aquisição. Então, o payback da aquisição do vidro duplo levaria, né, 2 décadas. Com isso, foi possível viabilizar. Então, a consultora pode falar para o cliente dela, olha, nós não investimos no vidro duplo, não é porque o empreendimento não é de alto padrão, é porque realmente a amortização desse investimento não vale a pena. E, no final de contas, quem paga por isso é o cliente final, né, o proprietário do edifício. Então, esse investimento a menor pode ser repassado lá para o cliente final, né, como um desconto. Nós fazemos também tanto edificações residenciais, comerciais, como também industrial. Um exemplo muito interessante foi a rede de mercados Casa Fiesta. Nós trabalhamos nas últimas 4 lojas Express dessa rede e conseguimos um dado bem interessante, né? Economia gerada para aquecimento das lojas, 100%, né?
Como que foi propiciado, né, você zerar o aquecimento das lojas? Nós utilizamos o próprio calor da loja, né? Então, foi um projeto que nós fizemos de renovação de ar com uma estratégia de refrigeração. Utilizamos o calor dos equipamentos, né, dos sistemas de panificação, das máquinas, dos refrigeradores, durante o inverno, como o nosso aliado ali de aquecimento, tá? Então, durante o inverno, a gente diminui as taxas de renovação das lojas, ao ponto de que elas se mantenham numa renovação mínima necessária e com o aquecimento próprio dos equipamentos, dos elétricos que elas têm. Na meia estação, a gente levanta, aumenta as taxas de renovação para climatizar a loja. E somente no verão que é necessário entrar com sistemas de climatização ativa, né, com ar-condicionado. E mesmo assim, durante poucos períodos do dia, porque no verão de Curitiba, muitas vezes a gente tem madrugadas ali e manhãs com uma temperatura bastante agradável, em torno de 19, 20 graus. Então a gente pode usar essa temperatura, esse ar externo, como uma fonte de climatização para as lojas, gerando realmente uma economia bastante expressiva. Aqui a gente tem um exemplo de alguns, né, de como a gente faz a modelagem. Então, os estudos são desenvolvidos através de plantas que são enviadas, né, pelo arquiteto ou uma ideia de concepção de volumetria, e com base nessa volumetria e posição geográfica da edificação, a gente vai fazendo algumas análises. Inclusive, a gente pode verificar a possibilidade de como que essa edificação se comportaria em outras faces, né? Então, a implantação também é muito importante. Claro que a gente sabe das inúmeras limitações dos projetos, né? Tanto da parte legal mesmo, quanto de área que você tem disponível. Por conta disso, a gente sempre pede, então, um mínimo de uma volumetria por parte da arquitetura, para que a gente possa partir dali com o norte. Mas as ferramentas computacionais são muito interessantes e bastante avançadas também nas questões de índices de Pareto. Então, a gente consegue fazer muitas simulações, né, tendendo para aquilo que a gente está buscando. Então, se vai ser o conforto de aquecimento, por exemplo, que a gente falou, a gente quer uma edificação que ela não demande refrigeração. Ela vai demandar de alguma outra forma, por exemplo, um aquecimento ou alguma outra demanda, né? Mas a gente consegue realmente trazer, através de inúmeras simulações, esse comportamento predominante ali na curva, né, para que a gente possa direcionar, olha, essa edificação com uma parede norte de tal forma, sem vidro, com uma relação de janela à parede de X%, vai propiciar, sim, uma edificação que não demande refrigeração, né, ou que demande um mínimo de aquecimento, por consequência, ela vai acabar demandando um pouco mais de refrigeração, né? Então, não existe... O conceito sempre vai ser buscar a casa passiva, né? O net zero, mas realmente ele é muito difícil e também, de acordo com as disponibilidades que nós temos hoje de materiais no Brasil, né, os custos ainda realmente são proibitivos para a gente conseguir a casa 100% passiva. Mas estamos no caminho, né? Então, com certeza também, com o advento dessas simulações, com o aumento da utilização mesmo desses novos recursos, vai ser em breve viável tecnicamente e economicamente esse tipo de edificação no Brasil. Bom, trabalho eu, então, Alexandre, e o Fabrício. O Fabrício mora em Copenhague, né? O Fabrício mestre em Engenharia Civil pela Universidade Técnica da Dinamarca. Em 2014, ele tem o nosso breve currículo, né? Fundou a Aluquer Engenharia, com foco nessa parte de reformas. Em 2018, 17 para 18, ele já foi para a Dinamarca fazer o mestrado dele. E teve recente agora uma tese de mestrado na Conferência Clima de 2019, sobre sistemas de isolamento interno para edifícios históricos com desumidificação ativa. Eu gosto de pensar nisso que, né, hoje a Europa está nesse nível, né, de falar de isolamento interno com desumidificação ativa, que é uma coisa muito importante aqui para a gente pensar que Curitiba também demanda bastante desumidificação. É muito comum eu ouvir alguns clientes falando, mas olha, né, como é que a gente evita a umidade bolor? Tem inúmeras formas de se evitar, né? E uma delas também é através do isolamento térmico externo, principalmente,
onde você vai fazer com que o teu ponto de condensação e o ponto de orvalho fique para fora da edificação. Tá? Lá na Europa, acho que o Fabrício vai poder falar um pouco melhor também na próxima live que a gente fizer, eles têm uma questão que as edificações históricas não podem ter alteração de fachada, tal qual aqui no Brasil. Mas também eles têm uma lei que todas as obras que são reformadas têm que atender um mínimo de isolamento térmico e a dinâmica térmica da edificação, ela tem que fazer com que ela consuma menos do que um índice estabelecido pelo governo. Né? Então, todas as reformas de edificação, elas demandam uma análise climática para você atender um mínimo de transmitância e, por consequência, um mínimo de consumo. Né? O que foi pensado? Já que não dá para isolar por fora, vamos isolar por dentro. Mas o isolar por dentro começou a gerar ponto de orvalho, ponto de umidificação dentro das paredes, né, gerando patologias, mofo e bolor. Então, foi desenvolvido, né, uma tese do mestrado do Fabrício, entre outras teses também, sistemas com desumidificação ativa, né, ventilação das paredes, paredes ventiladas e sistemas de aquecimento para as paredes, para que elas não apresentem essas patologias. Do outro lado, né, eu, então, tive a Riscaldate, que é uma empresa de sistemas de climatização, em 2010. Em 2012, a gente teve a oportunidade de trabalhar fazendo o projeto do Palazzo Lumini. Tá? Foi um dos maiores, até onde eu tenho conhecimento. O Lumini é o maior empreendimento com piso aquecido do Brasil, 25 metros quadrados de piso aquecido. Esse projeto foi comentado até fora do Brasil. Tive a oportunidade de uma feira na Itália, conversando com alguns instaladores lá, eles comentaram desse prédio, até chegou a ser orçado lá. E em 2017, né, eu fundei a Hilg, né, com foco na eficiência energética. Muitas vezes, até quando eu trabalhava na Riscaldate, me perguntavam, mas Alexandre, quanto que a minha casa vai consumir de climatização? E lá em 2010 a gente não tinha ainda todas as ferramentas disponíveis, mas dali que surgiu o meu interesse em buscar o conhecimento nessa área. Né? E de lá para cá tive a oportunidade de estudar bastante e trazer para a gente aqui algumas ferramentas realmente, né? de sistemas de como a gente vai mensurar e depois de mensurar como que a gente pode fazer para aumentar a eficiência energética. Tá? Nos últimos 3 anos, a gente já teve mais de 74 consultorias realizadas. Então, a gente já tem um portfólio bacana para apresentar para os clientes e algumas ideias, né, bastante interessantes, tal qual da Casa Fiesta, que foi um case bem interessante ali de conseguir uma redução muito expressiva no consumo de climatização. Nossa, tá na escuta? Oi, Grazi, tá na escuta? Sim, sim. Oi. Quer fechar essa parte aqui, então, falando, né, da próxima, da nossa próxima live, que já está marcada, se não me engano, é para a terceira semana, né, de agosto? Sim, isso mesmo. Tá? Na qual a gente vai poder falar, então, de uma forma mais aberta em relação ao como que a gente pode trabalhar com o arquiteto, com o incorporador, né, para a gente conseguir, então, agregar esse valor aqui, né, na concepção arquitetônica e um pouquinho da parte de arquitetura bioclimática, como a gente pode explorar esses fatores. Né, e, assim, qual que é o trabalho, né? O que a gente consegue fazer em conjunto, né, para realmente criar, né, concepção de novos projetos com mais eficiência. Tá? Eu queria agora também abrir para as perguntas que o pessoal tiver. Legal, eu achei muito interessante. Na verdade, Curitiba, a gente precisa muito de soluções assim, né? Porque as casas ou são muito geladas ou são muito quentes, né? Aqui a gente não foi preparado para nenhuma casa, eu acho, as mais antigas não foram preparadas para essa variação de clima igual a gente tem aqui, né? Então, é muito legal a gente conhecer um pouquinho das alternativas, o que a gente pode fazer
com relação a melhorar isso e ser mais sustentável também, né? Que eu vejo muito essas soluções, né? Principalmente que você falou aí com relação à sustentabilidade, né? Como que a gente pode fazer e ser de uma forma econômica, né? Também. Pessoal, querem perguntar alguma coisa para o Alexandre? Dúvidas? Aproveitem aí. Oi, pessoal. É a Camila. Estão me ouvindo? Sim. Oi, Tá. Camila. Eu anotei aqui algumas coisas que você falou, achei fantástico tudo. Acho que soluciona bastante coisa aí de uma carência que a gente tem aí de informações. Você comentou sobre a questão das paredes, né? Você comentou ali que, em média, custa 3% do valor da obra. Em relação a isso, né, a gente usa aqui tradicionalmente ainda a alvenaria, né, o tijolo cerâmico. Vocês fazem orientação em relação à técnica construtiva também mais adequada? Outros sistemas construtivos? Como que funciona isso? Ah, legal. Exatamente. Um grande diferencial da Hilve é que a gente vai sim fazer essa orientação, tá? A gente só não vai trabalhar, a gente não vai fazer o orçamento, né? Mas a construtora ou a incorporadora pode orçar essas soluções e a gente vai debater sobre elas para analisar o payback, tá? Mas assim, realmente, o tijolo cerâmico, como a gente faz hoje, né? Reboco interno e externo e um tijolo de, quando muito, 14 centímetros de espessura, ele é muito ineficiente para a nossa região, né? Então, assim, hoje eu sempre tenho falado, até mesmo pelas tendências que a gente tem visto lá fora, que os sistemas de multicamadas, então as paredes multicompostas, que é parede com EPS, que é um sistema chamado EIFS, né, que é o isolamento externo, o próprio steel frame também tem uma característica bem interessante de isolamento. Então a gente pode comparar os sistemas construtivos entre eles e analisar qual que vai ser mais favorável para aquela edificação específica. Ah, legal. Eu ia perguntar também se vocês possuem parceiros e fornecedores para indicar a prestação de serviço. Você comentou que vocês não fazem orçamento, mas vocês têm esses contatos? Alguns contatos mais específicos a gente acaba desenvolvendo até por uma questão da necessidade, né? Então, a gente quer indicar uma parede lá como a parede EIFS. Aqui no Brasil tem a Sto, né? A Sto é um parceiro nosso. Então, assim, algumas questões. Agora, é possível sempre também abrir, né, para alguns novos parceiros. Sempre vai ser interessante a gente poder fazer uma indicação de produtos bons que tenham no mercado. Uhum. E a última pergunta, você mostrou ali os cases do Casa Fiesta, falou também do edifício residencial. E quando a gente fala de um padrão residencial, um padrão médio residencial, a gente também consegue atender com essas soluções sem que é a preocupação, né, que o cliente sempre tem de, mas quanto vai custar eu contratar essa consultoria, ter essa assessoria, se a gente consegue mostrar para um cliente que isso se paga, né, a partir do momento que a gente está tomando decisões e tendo soluções eficientes, né? Eu digo isso assim mais para a gente, eu como arquiteta, conseguir entender qual seria o meu argumento, né, para poder inserir esse serviço de vocês junto na minha prestação, por exemplo. Tá certo. A gente vai falar, vamos pensar em 3 padrões, né? Quando a gente falar do Minha Casa Minha Vida, aquele padrão, realmente baixo padrão, padrão mínimo, né? A gente vai falar de atendimento ao mínimo da norma, tá? Eu já fiz algumas consultorias para edificações Minha Casa Minha Vida, mais especificamente na questão térmica, na questão acústica e lumínica, tá? Daí é uma crítica minha à norma de desempenho que ela é realmente pouco exigente na questão térmica. Praticamente qualquer edificação passa, de acordo com a 15575. Tá? Mas às vezes a gente vai ver que assim, na lumínica e na acústica, uma edificação ela pode não atender o mínimo. Tá? Isso ensejaria em problemas até jurídicos, né, para a construtora. Então é muito importante ter uma consultoria para analisar essas questões. Quando a gente falar do altíssimo padrão,
ótimo, né? O cliente, a princípio, tem condição de absorver técnicas específicas, tecnologias estrangeiras, e ele está muito preocupado no consumo, no custo operacional da edificação, né? Quanto que ele vai gastar dali para frente, quanto que vai ser o condomínio, e ele tem dinheiro para ter um bom nível de conforto, né? Então, com certeza seria. O grande questão aí é realmente o médio, o intermediário, né? Eu tento muito trabalhar, principalmente, analisando os itens de baixo custo para edificação que possam gerar um alto impacto no consumo depois, na qualidade de conforto. A gente deu bastante ênfase para as paredes, tá? Mas, junto com a arquitetura, a gente consegue realmente o fantástico ali, né? Porque, olha, a gente vai conversar, então falar, Camila, nesse edifício, se a gente diminuir a janela que tal em 20% de área, vai ser super eficiente. A gente pode levar isso para o incorporador, para o investidor falar, olha, vamos diminuir um pouco essa janela, né? Se a gente fizer um avanço de uma laje mais 20 centímetros, né? É possível dentro do recuo predial? É possível. Se a gente avançar essa laje, vai fazer uma proteção no verão e vai permitir que o sol entre no inverno. Então, esse conjunto a gente consegue, e acho que vai ser um foco bem importante nosso na próxima live, né, de como a gente transformar essa arquitetura hoje, que é a arquitetura, transformar nossa arquitetura em uma arquitetura passiva dentro desse nível de conforto. E daí sim a gente vai conseguir, com baixo custo de investimento para o incorporador ou para o construtor, gerar esse maior conforto. Por isso que a gente fala, a sinergia entre a consultoria e o arquiteto, ela é fundamental para que a gente possa obter bons resultados. Tá certo, nossa, perfeito, é essa demanda aí que a gente está precisando mesmo. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Acho que não. Então, Alexandre, eu queria agradecer, né, a sua presença aí hoje. Você já está ali no grupo, né, do ecossistema. Então, se alguém, né, a gente gravou a live para poder disponibilizar para quem não pôde participar. Então, ali, se alguém tiver alguma dúvida, mais alguma coisa que queira, né, explorar desse assunto, vai te procurar ali e aí vocês fazem esse bem bolado, esse contato, para que as pessoas possam entender um pouco mais, né, sobre esse tipo de tratamento e da consultoria da empresa de vocês. Joia. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer também estar nesse momento com vocês. E como a Gra falou, né, estamos à disposição ali pelo grupo, tem o nosso site, no LinkedIn também, né? Por favor, fiquem muito à vontade de entrar em contato e a gente debater um pouco mais. Espero contar com a presença de vocês na próxima live nossa, que o Fabrício vai estar fazendo, né, na qual a gente vai poder aprofundar um pouco mais também essa questão de como a gente consegue gerar essa sinergia e quão bons frutos a gente pode colher dela. Legal, show. Obrigado, parabéns aí pela apresentação. Até Obrigado. mais, gente. Até mais.